Olá, amigos e amigas, que Deus nos abençoe. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, tendo recebido incentivo dos nossos colegas aí, dos nossos companheiros de estudo das terças-feiras no Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, para continuarmos fazendo essas reflexões que têm ajudado muito a todos nós a compreendermos um pouco sobre esta obra de Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 5 da terceira parte, Lei de Conservação, e hoje nós vamos dar continuidade, então, na questão 714, que Kardec trabalha sobre o gozo dos bens terrenos. Então, esta é uma questão importante e que ele pergunta assim aos espíritos: que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo dos gozos? Pobre criatura, respondem os espíritos, mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Kardec pergunta: perto da morte física ou da morte moral? De ambas, respondem os espíritos. Kardec ainda comenta: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Tal homem abdica da razão que lhe deu Deus por guia, e quanto maiores forem os seus excessos, tanto maior preponderância confere ele a sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte, que resultam do abuso, são ao mesmo tempo o castigo à transgressão à lei de Deus. Nós temos aí as duas perguntas de Kardec aos espíritos, seu comentário, de uma preciosidade incrível. Primeiramente, nós temos que entender, na realidade, o que é morte física, o que é morte moral. Vamos entender que a morte física é uma condição natural do ser. Nós não vamos ficar para a semente. Todos nós temos um processo na nossa vida que inclui o nascimento e a morte. Isto é fatal para o espírito necessitado das reencarnações. Mas, pelo abuso e pelo excesso, o indivíduo pode apressar a sua morte, sendo considerado, então, como um suicídio indireto, como nos diz Kardec no livro Céu e Inferno, em que ele diz que o suicídio não consiste somente ao ato voluntário que produz a morte instantânea, mas em tudo que se faça consciente para apressar a extinção das forças vitais. Se nós entendermos que os excessos realmente é um ato consciente do indivíduo, os excessos para o requinte do gozo, este é o ato consciente, o homem então está buscando o suicídio, buscando cometer este crime, antecipando a sua morte. Por isso, prejudica a sua saúde, prejudica todo este seu relacionamento. Aquilo que nós comentamos no vídeo anterior, o que é contrário à lei de conservação, apressar a morte do corpo. Então ele também fere a lei moral. Ferir a lei moral tem esta, entre aspas, morte moral. A morte moral significa para nós a nossa estagnação no processo evolutivo. Todas as vezes que nós transgredimos a lei divina e natural, nós temos aí uma transgressão da lei que corresponde a um processo de desvio. Neste desvio, nós vamos ter que reparar, refazer, voltar ao nosso destino, que é, na realidade, a perfeição, ao caminho da perfeição. Então, isso é uma espécie de morte moral, ou seja, um processo que vai estagnar moralmente o espírito dentro da sua evolução. Por isso ele diz dupla falta, tanto a morte física como a morte moral. A expressão de Kardec que ele coloca
no seu comentário, que o homem coloca-se abaixo do bruto, figuradamente indica o nível de evolução moral em que o indivíduo se encontra, ou o próprio seu desenvolvimento do senso moral. Ele está compatível com os mais animalescos instintos. Ele está mais próximo da animalidade do que da civilização, do reino nominal. Então, esse indivíduo, embora seja um indivíduo inteligente, um indivíduo que tem cultura, não importa quem seja, mas se seus excessos o levam a isso, está mostrando, na realidade, essa predominância da natureza animal, da natureza física, dos elementos físicos, do corpo, sobre a própria alma. Então, Kardec deixa isso muito claro quando ele diz abaixo. Abaixo significa pior ainda, é uma linguagem figurada para fazer uma comparação bastante firme, né, sobre a nossa condição de seres já inteligentes, mas quando nos abaixamos moralmente nestas situações do bruto. E como a lei está escrita na consciência do indivíduo, aquilo que ele pode perceber da lei divina e natural, devido à sua inteligência, pelo desenvolvimento que ele já adquiriu em todas as suas vivências, ele passa a ser responsável pelo abuso. Naturalmente, enquanto mais conhecimento ele traz, mais bagagem e intelecto que ele tem, mais ele vai, na realidade, ter a sua responsabilidade. Daí, enfermidades, doenças, morte, que resultam desses abusos, passam a ser o castigo, a transgressão da lei. Mas castigo, que palavra que é essa? Muitos de nós, às vezes, não concordam com a palavra castigo. Só que no Livro dos Espíritos, na questão 1009, Kardec define muito bem, conceitua muito bem esta palavra castigo. Na mensagem de Paulo, o apóstolo, onde Paulo vai falar, eles estão falando sobre a questão do céu, do inferno, né? E Paulo vai trazer a seguinte mensagem, me permitam ler. Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Veja que beleza de comentário que Paulo faz no Livro dos Espíritos. Castigo não é uma coisa que vem de Deus. É o nosso desvio da lei. É a consequência do falso movimento da alma, onde nós, então, não fazemos um movimento em direção ao bem, ao belo, em direção à perfeição. Paulo começa esta mensagem que gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Aí precisam de 3 coisas. São necessárias. Justiça, amor e ciência. E 3 coisas lhes são opostas, que é a ignorância, o ódio e a injustiça. Então a ignorância é a primeira delas,
mas ignorância das leis divinas e não da situação da ciência. Por esta ignorância das leis divinas, ou seja, não prestarmos atenção na natureza, naquilo que nos compete a prestar para que sejamos, na realidade, aqueles que adotam os recursos que a terra nos dá para o proveito máximo de nossa alma, para que nós possamos, na realidade, fazer o melhor e ir em busca da nossa própria perfeição, nós às vezes deixamos muito a desejar. Então nós desviamos, e esse desvio vem o aguilhão. O castigo é o aguilhão que estimula a alma pelo sofrimento, pelas amarguras, a dobrar-se sobre si mesmo, buscar dentro disso a humildade necessária para nós continuarmos o nosso caminho evolutivo. Vejam quantas coisas nós podemos trabalhar neste item. Nós vamos interromper por aqui e voltaremos no próximo vídeo para as reflexões sobre as questões que tratam sobre o necessário e o supérfluo a partir da questão 715. Que Deus nos abençoe, esperamos estar sendo úteis, aguardamos os comentários por e-mail por enquanto, mais tarde, quem sabe, vamos colocar esses comentários diretamente no próprio vídeo, no próprio YouTube, e gostaríamos de agradecer a todos pela bondade de nos receber em casa, fazendo as nossas reflexões em conjunto. Que Deus nos abençoe.